Então, Carol, a queimadura, a gente vai falar hoje do paciente queimado. A queimadura, ela é uma forma de trauma, né? Então, por exemplo, a cirurgia é um trauma, uma queda, um atropelamento, um acidente, e a queimadura é um trauma, tá? Um trauma térmico. Então, é uma lesão decorrente de um trauma de origem térmica. É uma situação grave, que requer cuidados muitas vezes intensivos, porque o paciente, ele desenvolve uma inflamação geral, né? Então, tanto que o paciente queimado, dependendo do tamanho da queimadura, ele tem insuficiência renal, ele desenvolve uma insuficiência respiratória, ele tem parada cardíaca, isso tudo vai depender da resposta inflamatória ao trauma. Então, as lesões na queimadura são classificadas de acordo com a sua extensão, que é o seu tamanho, com a sua profundidade, e essas características relacionam-se diretamente com a gravidade e o prognóstico. Por exemplo, quanto maior a queimadura e mais profunda, pior é o prognóstico, tá? Então, a queimadura de primeiro grau é uma lesão que se restringe à epiderme com membrana basal intacta. Então, a de primeiro grau é aquela queimadura que a gente dá uma encostadinha no ferro, né? Que a gente dá uma encostada no cabo da panela. Então, esta é a queimadura de primeiro grau. A área queimada se mostra eritematosa e dolorida. Então, ela fica mais elevada, né? Assim, como se tivesse uma irritação. Ela fica meio vermelha e dolorida ao toque, mas assim, não tem nada de grave, certo? Não há formação de cicatriz. Então, essa queimadura, ela melhora e não existe ela não deixa nenhuma marca. Já a queimadura de segundo grau apresenta algum grau de envolvimento dérmico. Então, ela não é uma queimadura que só acontece na epiderme, não. Ela acontece já num grau mais profundo, um pouco mais profundo que a de primeiro grau. Elas podem ser classificadas como média e profundas. Então, a média é metade da derme e profunda derme reticular. E a pele fica empalidecida à pressão. Então, no lugar onde está queimado, se a gente aperta, fica bem empalidecido esse lugar. São bem doloridas ao toque. E se acontecer dependendo da profundidade, pode até precisar de enxerto de pele. Calma aí. Cadê a foto que eu tinha aqui nessa apostila? Calma. Da queimadura. Eu tô vendo que eu tô buscando uma foto aqui, não tá aparecendo pra mim? Vê. É que eu abri a apostila dos alunos mesmo. Aqui, a de primeiro grau, um exemplo delas. Essa aqui. A de primeiro grau, o exemplo delas é queimadura de sol. Basta um hidratante calmante e anti-inflamatório que melhora e não tem impacto sobre a sobrevivência. Já de segundo grau, apresenta, como eu disse, um envolvimento dérmico e elas podem talvez necessitar de enxerto. E a de terceiro grau se estende pela epiderme e derme. Então, ela vai pela pele superficial e a pele mais profunda, mas elas são indolores. Por que elas são indolores, gente? Porque a queimadura faz lesão, ela destrói eu esqueci o nome, as terminações nervosas.
Então, a pessoa não tem nem dor de tão grave, né? Ela pode ter uma aparência branca com textura de couro ou realmente negra carbonizada, fica escura e carbonizada. O que precisa fazer? Debridamento e enxerto. O que é o debridamento? Já que necrosou essa pele, morreu, não tem o que fazer, tem que tirar. Inclusive, cheira bem mal, tá? O debridamento não dói, ele é indolor, embora o médico leve esse paciente para o centro cirúrgico, faz anestesia e ele faz a raspagem dessa pele mesmo, tá? E aí, se for necessário, faz o enxerto também. Elas são tratadas com troca de curativo 2 vezes ao dia e uso de antibiótico tópico. Então, por exemplo, aqui nesse braço, a de 1º grau, ela é bem superficial, a de 2º grau já pode ter bolhas e a de 3º grau existe uma destruição tecidual, tá? Essa é uma queimadura de 1º grau. Quem que nunca deu um torrão desse, né? Eu fiz a semana passada. Aí eu pensei, vou dar aula de queimado, vou até mostrar ele. Pensei desse jeito aí. Porque eu fiquei cuidando das filhas no sol, descascou tudo. Então, essa é uma queimadura de 1º grau, dói, coça, né? Descama a pele, mas não afeta a nossa sobrevivência. Já essa queimadura aqui é uma de 2º grau, já atingiu uma camada um pouco mais profunda, né? Olha, uma mão de criança. E ela, dependendo, já talvez precisa de debridar ou de enxertar. E ela tem muita dor. Quem também já não queimou de fazer bolo, né? Dá muita dor mesmo. E a de 3º grau é esse aspecto esbranquiçado. As fotos estão pesadas. Professora, era melhor você nem mostrar, né? Hã? A vida real, pode ver, ela fica parecendo um plástico, na verdade, tá? Então, em níveis dérmicos, né? Essa daqui é uma pele normal, aquela lá do alto, tá? Essa daqui já é, a primeira lá é a de 1º grau, né? Que tá vermelho só. A de 2º grau atingiu um pouco mais, de forma mais profunda, e a de 3º grau já foi um rombo, né? Vamos dizer bem assim. Quais são os nossos objetivos? Restaurar o revestimento cutâneo o mais rápido possível. Para isso, por exemplo, gente, se eu preciso restaurar tecido, que é proteína, eu preciso de proteína. Só que eu preciso de calorias para que as proteínas sejam para fins teciduais, certo? Então eu preciso ofertar calorias de forma adequada. Esse paciente geralmente precisa de uma oferta calórica bem alta. Preciso fazer com que ele não perca peso, reduzir complicações metabólicas, por exemplo. A inflamação é tamanha que ele evolui com uma doença renal ou uma doença respiratória, como eu já falei. Prevenir deficiências de nutrientes e controlar a temperatura ambiental. Esse paciente tem que ficar em temperatura de 25 graus Celsius. Ele não pode nem ficar num ambiente muito quente e nem num ambiente mais frio do que isso. Não se pode esperar que pacientes vítimas de queimaduras, que apresentem infecção generalizada e estejam presos no leito, ganhem peso, massa muscular ou força até que a infecção tenha se consolidado, até que a ferida da queimadura tenha se consolidado. O que é isso? Não espere que um paciente recupere tecido, que ela ganhe peso se a cicatrização não aconteceu, porque a prioridade fisiológica vai ser atuar naquela ferida, naquele tecido que não tem mais. Então, antes dele ganhar peso, o foco da recuperação fisiológica é recuperar a queimadura. Por isso, não espera antes de uma cicatrização acontecer que esse paciente recupere peso,
certo? A terapia nutricional ela é bem direcionada para esses pacientes. Por exemplo, vai depender da análise da superfície corporal queimada, se ela é de primeiro, de segundo ou de terceiro grau e se tem alguma doença crônica junto. E para isso existe a regra dos 9, para a gente conseguir fazer uma avaliação melhor sobre a queimadura. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele queimou as 2 pernas, você acha que a necessidade calórica é a mesma do que da criança que queimou a mão? Não. A das 2 pernas é muito maior. Então é imprescindível eu saber o percentual de área queimada. Embora o médico é que vai fazer a consulta e vai examinar esse paciente, os aspectos físicos e clínicos, e ele geralmente coloca isso no prontuário. Mas mesmo assim é importante eu saber qual é o percentual daquela área que eu considero dependendo da área atingida. Então, por exemplo, por que é a regra dos 9? Porque tudo é múltiplo de 9. Então, por exemplo, uma pessoa que teve a área da cabeça queimada é 9% do corpo. Parte anterior do tronco, que é a frente do tronco, 18. Parte posterior do tronco, as costas, 18, é a mesma coisa, só que você, em vez de estar na frente, vai estar atrás. Não, é só é tronco ali, desculpa. O terceiro está escrito corpo, mas é tronco. Cada um dos braços é 9%. Esse braço é 9. Então, se é os 2 braços, 18. Uma perna, cada perna é 18. Então, são as 2 pernas, 36. E a única coisa que não está dentro da regra é a região do períneo, que aí é 1%. Mas então vamos pensar, cabeça é 9, um braço é 9, 2 braços é 18. Perna é sempre o dobro do braço, então a perna é 18, 2 pernas é 36. Então assim fica bem fácil, tá bom? Primeiro passo, gente, reposição de eletrólitos, porque essa pessoa na queimadura, ela perde muito sódio e potássio, tá? Então, dentro das primeiras 48 horas, o médico vai repor até 10 litros de líquido. Vai usar insulina, por quê? Porque a resposta inflamatória do trauma, ela afeta o metabolismo de glicose. Então, uma das coisas que acontece é a pessoa ter hiperglicemia, mesmo ela não sendo diabética. E pode precisar de transfusão sanguínea, porque os níveis de ferro diminuem muito. No grande queimado, além das perdas proteicas, ocorre perda de fluidos e eletrólitos, especialmente sódio e potássio, como eu falei. Sabe aquele líquido que fica saindo na bolha? É um líquido extremamente proteico, rico em sódio e potássio. Quer dizer, o líquido está rico, mas a pessoa está ficando pobre nesses nutrientes, tá? Uma das coisas que o médico faz, primeiramente, é a reanimação líquida inicial. Para quê? Porque o queimado, como ele perde muito líquido, ele precisa de uma manutenção do fluido sanguíneo em todos os órgãos, principalmente onde ele foi afetado. Então, essa reanimação líquida inicial é uma quantidade de líquidos que esse médico tem que administrar nesse paciente nas primeiras 24 horas. E como que é esse cálculo? Isso também só é feito quando a pessoa tem queimadura de mais de 20% do corpo, ou seja, é mais do que os 2 braços, tá? Então, por exemplo, 4 ml por quilo de peso, vamos até fazer um exemplo aqui. Vezes o peso, vamos pensar que a pessoa tem 70 quilos, vezes o percentual da área queimada, vezes 20%. Eu chutei aqui, tá? Então, qual que é a quantidade de líquidos que essa pessoa tem que receber? 4 vezes 70 vezes 20.
5 litros e 600 nas primeiras 24 horas, certo? Sendo que nas primeiras 8 horas a gente vai dar metade disso, que dá 2, quanto é? E 800. Então nas primeiras 8 horas, 2 litros e 800. E no restante das 16 horas do dia, mais 2 litros e 800. Isso se chama reanimação líquida total para aquele paciente que tem mais de 20% da área corporal queimada, certo? Um homem, então eu fiz um exemplo ali também no slide, ó, um homem que tem 30% de área corporal queimada e ele tem 70 quilos. 4 ml por cada quilo por 30, que é o percentual. Não entra o percentual na conta, tá? É só um número. Então ele vai ter que receber em um dia, no primeiros 24 horas, 8.400 ml. Metade disso nas primeiras 8 horas e a outra metade no restante das 16 horas. A necessidade energética aumenta e varia de acordo com a magnitude da lesão. Então, quanto mais profundo e maior a queimadura, maior é a necessidade energética. A taxa metabólica chega a duplicar. Então, se eu gasto 1.300 calorias de taxa metabólica basal, eu vou gastar 2.400 sem fazer nada, só para me manter viva, para vocês verem o tanto de calorias que esse paciente precisa. A forma mais precisa de detectar a TMB de um paciente é pela calorimetria indireta, mas é aquela forma que eu já disse para vocês, que não é tão comum, é utilizado para pesquisa e pouco utilizado na prática. Fatores que interferem nessa taxa: temperatura do ambiente, por isso ela não pode nem estar frio e nem estar calor. A própria febre, a presença de infecção na queimadura, dor, ansiedade e termogênese da dieta. Como que eu calculo essa necessidade energética? Eu posso usar a fórmula de Harris-Benedict e multiplicar pelo fator injúria queimado que tem lá, e pelo fator deambula ou não deambula e pelo fator térmico. Ou eu uso essa fórmula que é a de Curry. Para adultos eu vou usar 25 calorias por quilo de peso, mais 40 calorias vezes a área queimada. Então vamos fazer esse exemplo aqui também. Vamos lá, ó. 25 quilocalorias vezes 70 quilos, vamos pensar naquele paciente lá, mais 40 quilocalorias vezes 30. Então vamos ver quantas calorias esse paciente vai precisar. 25 vezes 70, 1.750. Mais 40 vezes 30, 1.200, certo? Sim. Isso dá 2.950 calorias, é isso? Isso. Beleza. Entenderam? Sim. Regra simples, fórmula simples. Ela pode ser usada até 50% de área queimada, tá? E é usado o peso antes da queimadura, porque depois eles perdem muito peso. Então, vocês vão considerar o peso mais próximo do que ele tinha. Porque ele tem um acompanhante que pode falar, ou a sua avaliação vai ser logo que ele chega, né, no... Oi? Daí ainda não vai ter perdido. Não. O que pode acontecer é dele estar inchado. Mas... e você consegue estimar, você já estima já na primeira avaliação que você faz, porque senão, se você for fazer uma circunferência de braço depois de 10 dias, ele já perdeu bastante peso. Esta fórmula superestima a necessidade de energia
por não levar em conta se é homem ou mulher e a idade específica. Por isso que a gente usa ela só até 50% da área queimada. Também existe a fórmula de Ireton-Jones, que ela é usada para paciente grave mesmo. Essa fórmula ela é calculada o gasto calórico estimado, nela vai entrar a idade, vai entrar o peso, vai entrar se é homem ou mulher, ó, o sexo. Se for homem é o número 1, se for mulher é 0, tá? Vai entrar o trauma, se é presente ou ausente. Se tem o trauma é 1, que no caso tem a queimadura, é 1, não tem é 0. E se tem trauma, a queimadura aqui, se tem o trauma, além disso, além do queimado, se ele tem uma cirurgia, tá? Então, se ele ainda foi atropelado depois de ter sido queimado, não, foi queimado, né? Melhor ter sido atropelado, depois ainda queimou, né? Explodiu o motor do carro, alguma coisa assim, tragédias, né? Então, assim, essa fórmula aqui, gente, ela vai ser usada quando o paciente tem mais de 50% do corpo queimado, que ela é mais específica, tá? Ela é própria para o paciente grave. Com relação às proteínas, com certeza as necessidades são maiores. Catabolismo do músculo esquelético, então existe, né, o uso de músculo, porque esse paciente no primeiro momento ele não vai receber dieta, ele vai receber o soro com glicose provavelmente, ele vai receber líquido, ele entra num processo inflamatório, ele aumenta a insulina sem ser diabético, ele aumenta a glicose sem ser diabético, ele é aquele paciente que começa a inchar, né, ele desenvolve a desnutrição proteica, tá? É aquele paciente lá da UTI, que quando está desnutrido é a desnutrição kwashiorkor, não é um marasmático. É a principal fonte de energia na fase aguda para manutenção de glicose. Então, o paciente não come adequadamente, a proteína vai virar glicose, tá? O balanço nitrogenado é negativo desse paciente. O que é isso? O que ele consome de proteína e o que ele perde mais do que consome, então dá negativo. Por quê? A área queimada, o exudato, a gente chama aquele líquido de exudato. O exudato é muito proteico. Então ocorre perda significativa de nitrogênio pelo exudato e perda proteica também. E aí tem uma fórmula para cálculo da proteína, que é 1 grama de proteína por quilo, mais 3 gramas de proteína vezes a área queimada. Vamos fazer. Tudo é muito simples, mas vamos fazer. Tá? Então, por exemplo, 1 grama de proteína mais vezes o peso, vezes 70 quilos, mais 3 gramas vezes 30. Então, dá 70 mais 90. 160 gramas de proteína, é isso que deu? 9 mais 70, 160. Certo? Então, para a criança tem a própria fórmula, para adulto também. Também tem outra forma de estimar a proteína. De 20 a 25% do VCT tem que ser proteína. Por Curry, a indicação é 3 gramas por quilo. Gente, é mais que um atleta. Ó, 3 gramas por quilo é mais que atleta. Tá? Outra recomendação, a de Curry é 3 gramas por quilo. Uma outra recomendação, pode variar de 2 a 2,5 para adultos e 1,5 para crianças. Lembrando que a proteína tem que ser de alto valor biológico. Por que de alto valor biológico? Porque eu preciso, para formar a proteína, dos 20 aminoácidos. Desses 20, 8 eu não produzo, eu preciso consumir da dieta. Quem tem aminoácidos, os 8 aminoácidos essenciais, são as proteínas de alto valor biológico, proteínas de origem animal ou combinações proteicas.
Com relação a carboidrato, aumento de produção de glicose. Aí existe a infusão de glicose no próprio soro para reduzir a gliconeogênese e a quantidade de glicose vai até 60% do VCT. Com relação aos lipídios, eles são oxidados, né? E usados na formação de cetonas, fornecem energia aos tecidos, que não dependem de glicose. De 15 a 20% do VCT é lipídio, 10 de poliinsaturado, 10 a 15 mono, 8 a 10 de gordura saturada. Com relação às vitaminas, ocorre perda de sódio, potássio, fósforo e magnésio. Vitamina A, para manutenção da resposta imunológica e repitelização das feridas. A vitamina A, ela faz replicação, ela auxilia nesse processo de replicação celular. Então, por isso é importantíssimo para a cicatrização também, fora a questão imunológica. A vitamina C atua na síntese do colágeno, então ela é imprescindível para a cicatrização também, fora a questão imunológica. E o zinco, imprescindível para a cicatrização. Suplementação chega até 220 miligramas por dia. Para aqueles queimados que tem uma área afetada de até 20%, é uma nutrição oral hipercalórica e hiperproteica, a gente chama de dieta hiperproteica e hipercalórica. Pode ser necessário suplemento proteico e calórico para a gente chegar na caloria que ele precisa e evitar grandes volumes, grandes quantidades, porque muitas vezes ele não consegue. Daí a gente precisa dar um monte de calorias e isso repercute em muita comida e ele às vezes não consegue. Então eu preciso dar uma dieta hipercalórica, tá? Se ele conseguir comer via oral, ótimo, mas como esses pacientes têm muita dor, porque assim, por mais que tenha regiões de área de terceiro grau, a queimadura em algumas outras regiões não é terceiro, é segundo. Porque ela não queima tudo da mesma forma, né? Então pode ser que um lugar tenha terceiro grau e não tenha dor, mas a área próxima está de segundo grau doendo muito, tá? Por conta da dor, é muito difícil eles comerem na quantidade correta. Então, se isso acontecer, tem que passar uma sonda e acabou. Por isso que ela é como primeira opção, porque eles geralmente não se alimentam. Pós-pilórica, para reduzir o risco de broncoaspiração, deve ser iniciada o quanto for possível. Ele está estável hemodinamicamente, né? Já foi para UTI, precisou ser entubado, né? Mas ele está estável agora, o médico liberou a dieta, vamos o mais rápido possível começar. Observar a tolerância do paciente, porque esse paciente pode não digerir corretamente, ele pode ter distensão abdominal, ele pode ter vômito, ele pode ter diarreia, então eu tenho que ficar atento aos sinais. Aumentar gradativamente a quantidade de dieta que eu dou, porque eu posso começar com uma quantidade, eu não vou começar com tudo que eu calculei, vocês já viram isso, né? Nós fizemos um estudo de caso assim. E evoluir para a dieta via oral assim que possível. Monitorar a terapia nutricional. Como que eu sei, assim, a terapia nutricional está dando certo ou não está dando certo? Porque eu vou observar a consolidação das feridas. O que é isso? A cicatrização. Se eu percebo que a cicatrização está acontecendo, é um bom sinal. Gente, não vai fechar de um dia para o outro, mas você começa a ver que as bordas da ferida elas ficam vermelhas vivo, assim, porque aquele tecido necrosado foi retirado, e você vai vendo assim, o todo. A semana passada a ferida era bem maior, você exatamente não vê aonde está a cicatrização, mas você vê que ela vai diminuindo. Pega dos enxertos, quando precisa fazer enxerto, o enxerto precisa grudar, né? Quando existe essa pega do enxerto, é sinal que a terapia está ok. Recuperação ou manutenção do peso, então se o paciente nem está perdendo peso, já é um ponto positivo. Balanço nitrogenado, né? Porque a gente tem que ver se esse paciente está
perdendo ainda mais proteína do que ele está consumindo, e exames de transferrina e pré-albumina para verificar se eles foram restabelecidos. Professora, por que a gente não usa a albumina que o SUS cobre, é mais fácil? Porque ela tem uma meia-vida de 21 dias. Ele queimou ontem, está internado hoje, eu dei a dieta por uma semana e eu quero ver se isso está dando certo. Não dá para esperar 21 dias. Por isso a pré-albumina. A vida média da pré-albumina são 2 dias. Então, se eu comecei a dar dieta hoje, dentro de 7 dias a pré-albumina já mudou. A albumina ainda não. Beleza até aqui? Alguma dúvida? É centro cirúrgico também. É tirado de algum outro lugar do próprio paciente. Pele, né? Tecido muscular, às vezes tira-se da panturrilha, né? Das nádegas mesmo, né? Não vai tirar tipo da barriga, por exemplo. E aí é colocado no lugar para fazer a cicatrização. Vamos fazer esse exercício aqui para vocês treinarem. Não, sabe de uma coisa? Vamos fazer diferente? Depois eu deixo esse exercício para vocês, porque... lá, vocês já vão ver. Vamos para a próxima apostila, que é do paciente crítico, porque 8h20 eu tenho que substituir a Tati lá num evento que vai ter, do fórum. 8h30 eu tenho que estar lá. E daí, enquanto eu estou lá, vocês vão fazendo. Pode ser assim? Eu acho que é melhor, porque senão a gente vai ter que correr muito. Do paciente crítico? Então depois eu vejo lá. Bom, porque hoje tem o data show, daí dá pra vocês verem. Bom, então agora a gente vai falar da dietoterapia no paciente crítico, que inclui o paciente traumatizado, né? E o trauma, como eu disse para vocês, a queimadura é um trauma, né? Que é um trauma térmico. O trauma é uma cirurgia, um atropelamento, uma queda da própria altura, dependendo da queda, uma queda de um andar, né? De algum brinquedo, do parque, né? Um politrauma, quando você quebra, fratura vários locais, né? Um acidente automobilístico, esses são tipos de trauma, tá? Então é um evento agudo que altera o equilíbrio do organismo e desencadeia uma complexa resposta neuroendócrina e imunobiológica. Esse é o grande problema, a resposta ao trauma. Isso leva a febre, isso leva a edema, isso leva a dor, e isso leva a uma septicemia, a uma doença renal, um problema respiratório. Então o trauma por si só já é uma situação grave, tá? Os efeitos metabólicos e cardiorrespiratórios preservam funções como volemia, que é o volume do sangue, débito cardíaco, oxigenação dos tecidos, conservação da energia para as células e preserva a massa corpórea. O termo trauma, ele se refere a um politrauma, que é pelo menos 2 lesões, intervenções cirúrgicas. Eu fiz uma cirurgia, é um trauma. Toda cirurgia eleva a taxa metabólica basal. Quanto maior é a cirurgia, mais ela eleva. Uma septicemia, que é uma infecção generalizada, a própria queimadura, uma hemorragia e pancreatite. Quais são as características da resposta ao trauma? Variações de resistência e permeabilidade vascular. Este paciente tende a inchar muito. Redução da contração miocárdica, então ele é um paciente taquicárdio. Olha quantas coisas levam à gravidade. Aumento da atividade da medula óssea, anorexia, elevação dos hormônios de estresse, catecolaminas, cortisol e glucagon, que são hormônios que fazem quebra, né? Quebra de tecidos. Eles não são anabólicos, eles são catabólicos. Aumento do metabolismo energético, ainda que não apareça. Por quê? Você olha e você acha que o paciente é sobrepeso, mas não é, ele está inchado. Então, ele não vai aparecer que aumentou o metabolismo.
Vai parecer até que ele tem um metabolismo lento, mas não é. No metabolismo de lipídios, aumenta a quebra de gordura e reduz a lipogênese, porque aumentou o glucagon e as catecolaminas. Então, os hormônios catabólicos estão aumentados. Com relação ao metabolismo dos carboidratos, esse paciente tem hiperglicemia, que é uma resposta ao trauma, como eu já falei para vocês, mesmo que ele não seja diabético, e tem uma resistência insulínica, principalmente quando há infecção junto. O paciente queimado, gente, geralmente a área queimada dele pode desenvolver uma infecção além de tudo, tá? Com relação ao metabolismo proteico, aumenta a quebra de proteína, reduz a formação de proteína, aumenta a liberação de aminoácidos pela quebra de tecido e aumenta a excreção de nitrogênio, né? Se eu quebro aminoácidos, se eu uso proteína, eu uso aminoácidos, eu pego os aminoácidos, faço desaminação, o nitrogênio vai para a urina, então existe tudo isso. Aumento o aminoácido e excreção de nitrogênio. Aumento das proteínas de fase aguda. As proteínas que mostram inflamação. Eu já falei isso até para vocês. A PCR, que é a proteína C reativa, a alfa-1 antitripsina, fração C3 do complemento, fibrinogênio. Estas são proteínas que mostram inflamação, gente. Tá? E estão aumentadas no paciente traumatizado. Por quê? Ele está num processo inflamatório, não é infeccioso, inflamatório. Na fase aguda, ela é identificada já nas primeiras horas do evento. Neste momento existe a redução do metabolismo, neste momento, e a glicose, ela é, para o sistema nervoso central, ela é garantida pela gliconeogênese, porque esse paciente está em jejum, ele está sendo socorrido para não morrer. Este paciente, então, a glicose que mantém o sistema nervoso central dele funcionando é o glicogênio que ele tem, era a glicose sanguínea dele, e a hora que isso vai terminando, quem que vai manter essa glicose é a proteína, principalmente a alanina, glicerol, principalmente a alanina e o lactato. Tanto a alanina, que é o aminoácido gliconeogênico, o lactato, que é o ácido lático, lembra? Ele é gliconeogênico porque aquela reação é reversível, ele volta a formar a glicose. E o glicerol, quando utiliza o lipídio, a gente quebra ele em glicerol e ácidos graxos, e o glicerol vai lá entrar na glicólise como 3-fosfogliceraldeído e vai formar nova glicose também. Então, as três formas de manter a glicose no organismo desse paciente, para o sistema nervoso central continuar funcionando, é através de proteína e glicólise, e intermediários da glicólise, tá? Quer que eu repita alguma coisa, não? Na fase sucessiva, aí existe um aumento já do catabolismo. No primeiro momento ele diminui, depois ele aumenta para poder dar conta de todas as alterações que esse trauma está causando. Aumento do nitrogênio urinário, que daí começa a quebrar a proteína, aumento do metabolismo energético e aumento do consumo de oxigênio. Mantendo-se esse paciente em catabolismo proteico acentuado, os estoques corpóreos se esgotam em menos de 15 dias. Então, por exemplo, se esse paciente ficar 15 dias sem receber dieta, ele tem uma perda proteica tão grande que isso pode afetar a mortalidade, tá? Então, a adaptação metabólica visa atender a demanda energética e também poupar a proteína. Gente, eu até acho que já dei um exemplo disso para vocês. Uma pessoa que perde peso muito rapidamente, né? E, tipo, em um mês, perdeu 20 quilos, né? 15 quilos. E daí aí ela tem uma parada cardíaca. Você vê, perdeu peso e tal, mas morreu, deu uma parada. Perda proteica acentuada, né? O músculo cardíaco é afetado. Então, eu preciso fazer com que a perda proteica desse paciente seja amenizada.
Por isso o soro dele geralmente é glicosado, mesmo que ele tenha uma hiperglicemia. E aí o médico prescreve insulina. Quais são os objetivos? Avaliar e monitorar a extensão da lesão. Por exemplo, no queimado, eu preciso ver qual é o tamanho e qual o percentual de área corporal afetada. Atender às necessidades energéticas, poupar proteína, fornecer nutrientes pela melhor via. Se é via oral, beleza. Se é interal, beleza. Se é parenteral, beleza, tá? E promover a recuperação. Prevenir hiperglicemia, prevenir o SARA, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, que na verdade agora eu esqueço, é CGR, não sei das quantas, eu nunca lembro. É a síndrome, não tem mais a palavra angústia, é a síndrome respiratória aguda, né? Grave. E evitar superidratação desse paciente também. Como que a gente classifica o nível de estresse? Não é o estresse psicológico, é o estresse metabólico. Por exemplo, o nitrogênio urinário, né? Quando ele está menor do que 5, pode ser um processo de jejum. Quando está entre 5 e 10, é um trauma eletivo, uma cirurgia marcada. Quando ele está em 10 a 15, a perda de nitrogênio urinário já é um trauma. E se ele está perdendo mais de que 15, já é um trauma grave, tipo uma infecção generalizada. Então, todos esses componentes, são nitrogênio urinário, consumo de oxigênio, glicemia, lactato e relação glucagon-insulina, são itens que o médico vai avaliar para ver o nível de estresse de um paciente, certo? E ele usa esses parâmetros. Na avaliação nutricional, eu vou fazer a antropometria se for possível, né? Porque se eu não conseguir fazer esse paciente ficar em pé, e provavelmente eu não vou conseguir, eu vou fazer uma circunferência de braço, vou estimar a altura pela altura do joelho ou pela envergadura, né? Vou olhar os parâmetros bioquímicos e fazer a avaliação clínica. Nas primeiras 24 horas, esse paciente é mantido em jejum e para medidas de suporte vital e monitoração cuidadosa. Então, primeiro vamos fazer o paciente viver, depois a gente vai começar a alimentação. Atenção, aumento da água no espaço extravascular interfere no peso, interfere nas pregas, interfere nas proteínas plasmáticas. Então não vai adiantar fazer prega cutânea desse paciente. E não vai adiantar também avaliar algumas proteínas, porque às vezes elas estão diminuídas por conta do excesso de água. Aí elas estão muito diluídas. Então vamos lá, vai aparecer que a albumina está baixa, e não necessariamente que o paciente está desnutrido, mas é porque o estado de edema dele é tamanho que houve uma diluição. A albumina baixa não é necessariamente terapia nutricional ineficaz, mas sim gravidade. Então, porque assim, a gente tem muito isso na nutrição. A albumina é para ver estado nutricional. A albumina não nos casos graves, certo? Por conta da resposta inflamatória. Necessidade energética, aumento de 10 a 20% quando há lesões ósseas, aumento de 20 até 60% quando existe um trauma e infecção, e aumento de 40 a 100% após queimaduras grandes, duplica, como eu falei para vocês, a necessidade energética. Apesar das necessidades estarem aumentadas, o fornecimento de quantidade excessiva de energia deve ser evitado. Então, naquele momento de tamanha gravidade dentro da UTI, por mais que a gente calcule 5.000 calorias, a gente vai dar de 20 a 30, né? Não mais do que isso. Em função do perfil metabólico no trauma e nas cirurgias, o organismo é incapaz de metabolizar uma quantidade grande de energia. Então, esse paciente com excesso de calorias tende a hiperglicemia, hiperosmolaridade, desidratação
aumento da produção de CO2, insuficiência respiratória, síndrome da realimentação. Então, o excesso calórico é tão ruim quanto a falta. Como que eu calculo a necessidade energética? Harris-Benedict, aí eu vou fazer o Harris vezes fator atividade, fator térmico, fator injúria. Ou, não devo ultrapassar 25 a 35 quilos, não devo ultrapassar 30, na verdade, calorias por quilo, no primeiro momento. Quanto mais grave, mais próximo de 25. À medida que o paciente melhora, eu devo evoluir gradativamente até 35 quilocalorias. Isso não é nenhuma novidade para vocês, né? A proteína, de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Energia por grama de nitrogênio, de 80 a 100. A administração de quantidades maiores de proteína pode levar a uremia também, que é aquele paciente que não consegue excretar a quantidade de nitrogênio adequada e ele começa a reter esses compostos nitrogenados e ter outros problemas. Os aminoácidos devem ser os essenciais e principalmente os de cadeia ramificada, que tem uma absorção mais rápida, não precisa de ser metabolizados pelo fígado. Eles auxiliam na síntese de proteína, porque o essencial vai fazer síntese de proteína, né? Lembra que eu preciso de 20 aminoácidos para formar uma proteína, né? Reduz degradação proteica e atuam como substrato para a gliconeogênese. Daí a pessoa não fica usando proteína como fonte de energia, porque ela vai usar os aminoácidos que estão sendo fornecidos na alimentação. A glutamina preserva a integridade intestinal, é um substrato para as células do sistema imunológico, é um combustível para a replicação rápida de células e a recomendação é de 0,3 a 0,5 gramas por quilo. A arginina reduz a excreção de nitrogênio, aumenta a síntese de proteína, faz cicatrização e melhora o sistema imune, mas eu não devo dar mais do que 2%. Mais do que isso faz vasodilatação no paciente e pode aumentar a mortalidade. Então, cuidado com a arginina. Lipídios, de 30 a 50% do valor calórico total. A gente tem que oferecer os ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6, eu preciso fornecer. Reduzir, eu também dou mais lipídio, porque muitas vezes eu preciso diminuir o carboidrato por conta da hiperinsulinemia ou hiperglicemia do paciente. Não ultrapassar 1 grama por quilo. Então, por exemplo, se ele tem 70 quilos, eu posso dar no máximo 70 ml de lipídio, tá? Ômega 3, ele é um imunomodulador e um anti-inflamatório também. Deve estar nas dietas. A vitamina A, C e E devem ser suplementadas e as do complexo B também. Em pacientes muito enfermos, as defesas antioxidantes ficam comprometidas. Ai, a minha garganta está super seca. Minerais. O cálcio diminui a pressão arterial. O zinco atua no metabolismo energético e proteico. E o sódio talvez seja necessário restringir se tiver edema. Se não tiver edema, não precisa restringir. E aí vamos para a terapia nutricional. Trato gastrointestinal funciona? Sim, então eu vou usar. Ou via oral ou interal, mas eu vou usar. Terapia nutricional deve ser iniciada assim que liberado pelo médico, no máximo até 48 horas. A nutrição interal nas primeiras 36 horas aponta muitos benefícios clínicos para o paciente, que a gente chama isso de nutrição interal precoce, quando a gente faz em até 36 horas. Ela previne a atrofia intestinal, mantém a integridade da mucosa, diminui o hipercatabolismo, previne translocação bacteriana e tem menor incidência de complicações.
Então, alimentar o paciente assim que ele estiver estabilizado é bem importante, tá? Isso é se houver estabilidade hemodinâmica. Pressão arterial média maior que 6, não tiver nem acidose nem alcalose metabólica também. A nutrição enteral deve ser lenta e cuidadosa, claro, no primeiro momento eu não vou dar tudo que o paciente precisa, e aí eu vou avaliar a tolerância. Teve vômito, teve diarreia, teve distensão abdominal. Se não teve, eu mantenho. Se teve, eu passo por uma dieta semi-elementar, né? E eu tenho que fazer o máximo de benefício para o paciente. Eu não quero dar um alimento que ele tenha dificuldade de digerir. Os gastrocinéticos podem ser utilizados, como o bromoprida, né? Que é o procinético, que é uns facilitadores de digestão. Isso o médico geralmente já prescreve. Se ele não prescreve, a gente pode falar, doutor, não é o caso de dar um procinético para ajudar na digestão dessa dieta, né? A nutrição parenteral, quando esse paciente não aceitar a nutrição enteral, ou ele aceita, mas não chega nas necessidades que ele precisa, e quando o trato gastrointestinal não funciona. Ele teve algum problema, uma infecção generalizada que atingiu a função intestinal, ele não vai digerir, não vai absorver. Pode ser utilizada para complementar a nutrição enteral, se não conseguir atingir a necessidade pela nutrição enteral. Avaliar a tolerância. Como que eu avalio a tolerância da parenteral? Não é por náusea, nem por vômito, nem por diarreia. Porque não é uma dieta que está passando pelo trato gastrointestinal. A gente vê se ela está dando certo, se ele tem hiperglicemia ou não. Porque está recebendo dieta na veia, o carboidrato na veia, aminoácido na veia, lipídio na veia. Certo? Na UTI, o paciente traumatizado requer cuidados intensivos. O controle glicêmico de 100 a 110, o médico prescreve insulina mesmo ele não sendo diabético, prescreve reposição de eletrólitos, porque é um paciente que perde bastante eletrólitos e tem um desequilíbrio hemodinâmico, evitar a síndrome da realimentação, porque esse paciente que está um tempo sem se alimentar ou que ficou 2 dias em jejum, ele já tem uma atrofia das velocidades intestinais, então a hora que você realimenta ele pode, na verdade, apresentar sintomas de não tolerância à dieta. Por isso a gente começa com bem pouca quantidade e vai evoluindo devagar. Na dieta via oral, pode ser iniciada assim que possível, assim que ele estiver acordado, que ele conseguir engolir. Enquanto estiver em ventilação mecânica, se for o caso, não vai fazer, né? A dieta enteral é interrompida quando o paciente for capaz de ingerir de 2/3 a 3/4 das necessidades diárias. Então, por exemplo, ele está com sonda e eu estou dando lá 2.000 quilocalorias pela sonda. E aí eu não devo interromper, mas ele acordou, ele começou a comer, ele está engolindo um pouco, eu comecei a mandar uma dieta pastosa, ele come umas 4 colheres. Mesmo assim, eu vou manter a dieta via sonda. E eu só vou interromper essa dieta via sonda quando ele consumir mais que a metade do que a gente está dando. Porque senão é resserviço, é retrabalho, é nadar e morrer na praia. A gente faz tudo para que ele não perca mais peso. E daí, como ele começou a engolir, eu já tiro a dieta e aí ele fica 10 dias comendo 4 colheres. É como se estivesse praticamente em jejum, né? Então, é nadar e morrer na praia. Nunca façam isso, porque a equipe de enfermagem, eles tendem assim, a querer aliviar o paciente. E não é só eles, é o acompanhante, né? O próprio paciente, eu estou conseguindo comer, tira essa sonda. Então a gente tem que ser bem firme e dizer, sim, nós vamos tirar essa sonda assim que você estiver comendo bem, senão a gente tem que passar de novo, né? Tão ruim passar de novo uma sonda, é melhor ficar com a sonda do que passar ela de novo.
Então a gente tem que sempre orientar muito bem os enfermeiros. Não vamos iniciar uma dieta, tirar a sonda enquanto ele não consumir metade. Na cirurgia eletiva, que é um trauma, mas não tão grave, né? É uma cirurgia agendada, não é uma cirurgia emergencial. Eu marquei a cirurgia para retirada da vesícula, né? Eu agendei a cirurgia, né, de coluna, Agora, se é uma cirurgia emergencial, ela deixou de ser eletiva. Os objetivos é prevenir as complicações e diminuir a morte no pós-operatório. Então, para os pacientes desnutridos, eu já devo começar com terapia nutricional 10 dias antes. Ou com suplemento, ou eu passo sonda, porque a própria cirurgia já vai aumentar o gasto energético. E daí, como que eu vou fazer com esse paciente? Ele já não está comendo bem, a cirurgia daqui 10 dias, eu vou esperar ele emagrecer 10 dias para ir para a cirurgia, né? Então a gente já faz essa alimentação no pré-operatório. Isso também para fortalecer o sistema imunológico, recuperação dos órgãos e diminuir as complicações no pós-cirúrgico. Os pacientes desnutridos, eles têm uma dificuldade de cicatrização, então eles fazem fístula muito fácil. Então, para prevenir essa complicação de fístula, que é muito grave, é bem importante alimentar eles. Na sepse, que é uma infecção generalizada, a resposta inflamatória sistêmica, então é uma resposta inflamatória generalizada também, com infecção que se alastra para outras regiões do organismo. Quando existe uma septicemia, envolve a corrente sanguínea. Pode ser de origem bacteriana ou fúngica, pode ocorrer por acesso vascular ou catéter intravenoso. Quais são os sintomas da sepse? Febre, uso de proteína como fonte de energia e diminuição da tolerância à glicose, hiperglicemia. E febre é bem alta, tá? Qual que é a necessidade energética deste paciente? Aumentada, porque tem febre, né, um paciente grave, de 30 a 35 quilocalorias por quilo. Se ele estiver na UTI, mais perto de 25. Febre aumenta 13% do metabolismo basal a cada grau acima da temperatura. Então, olha como por isso que a gente considera fator térmico, né, na hora da necessidade energética. Carboidrato até 55%, ou 4 gramas, 4,5 gramas por quilo. O excesso de glicose eu não devo fazer, porque além da hiperglicemia que ele pode ter, ele pode aumentar a produção de gás carbônico. Tanto o excesso de carboidrato quanto o excesso calórico são prejudiciais. Fora isso, pode aumentar a gordura do fígado. Com relação aos lipídios, 20% até 20% do VCT é lipídio ou 1 grama por quilo. Proteína, hiperproteica, a dieta de alto valor biológico, aminoácido cadeia ramificada para poupar proteína também e promover o balanço nitrogenado neutro positivo. Então, eu tenho que dar mais proteína do que a pessoa perder proteína. Com relação às vitaminas, evitar as deficiências de vitamina A, D, C e K, ácido fólico e algumas do complexo B. Elas melhoram também essa resposta imunológica. Com relação às vitaminas, a deficiência de vitamina C reduz a resposta dos leucócitos, então melhora a defesa. Faz deficiência de B6, então eu preciso repor B6. E B1, B2, B5 também eu preciso fazer suplementação. Vitaminas do complexo B, A, D, K, ácido fólico e vitamina C devem ser suplementadas. Quanto mais grave for o paciente também. Os minerais, ocorre perda de magnésio, potássio, fósforo, zinco e cromo. Eu devo pedir exames e ver as possíveis deficiências. Aumentar as quantidades de ferro, zinco e cobre ajudam no processo imunológico e reparação tecidual.
Líquidos. Dar o líquido na quantidade adequada de 30 a 35 ml por quilo. Lembrando que eu tenho que descontar o soro e descontar o líquido da dieta. Daí que eu vou prescrever a quantidade diária. Esses líquidos é para que esse paciente possa excretar o nitrogênio, porque ele faz uso de proteína como fonte de energia. Por isso a dieta dele é hiperproteica também. Certo, pessoal? Até aqui? Na mosca, hein? Ai, meu Deus, a minha... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Alguma pergunta?